Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à página da Associação Espírita Mensageiros de Luz, aqui de Americana, São Paulo. Estamos aqui com mais uma live, um dia de estudos. Eu sempre coloco que aqui são estudos. Não veja como uma live, não veja como uma palestra. Vamos aprender juntos, não é? Estaremos juntos aqui nessa noite hoje. Para quem não me conhece, sou o Ed Martino, sou trabalhador da Casa Espírita Mensageiros de Luz desde 2012. Estamos aqui hoje, o pessoal entrando, Leandro lá, boa noite, Leandro, tudo bom? Jairton, oi Xará, tem um Xará aí, o Ed também, a Marlene, né? Isso, Silvia, exatamente. Troca de experiência, né, Ana, né? Desculpa. Cláudio, a Karina, o Simar. Que Deus esteja conosco hoje, né, Simar? Oi, Márcio. Boa noite, Márcio. Dando sempre nosso apoio, o Márcio Norá, nosso amigo de casa espírita, né? A Edneia, boa noite. Pessoal chegando, vamos chegando. Vão deixando seu boa noite aí. Se possível, dizendo de onde vocês são. É sempre bom conhecê-los um pouquinho mais, porque a nossa página está para o mundo, não é? Então nós temos amigos no mundo inteiro conectados por essa página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Só lembrando que nós fazemos todas as transmissões sempre de terça às 19h30, quinta também às 19h30 e também aos domingos eu também estou presente com vocês fazendo uma live trazendo sempre algum assunto pertinente à doutrina espírita, ao campo da psicologia, da psicanálise. E é isso que eu também vou fazer essa noite. Então nós estamos chegando aqui. Oi, Rancés de Campinas, aqui pertinho, né? O Geraldo, tudo bom, Magali? Sejam bem-vindos aí, o pessoal chegando, deixando seu boa noite, a Lenir. Oi, Tânia, tudo bem? Michele, lá de Diadema. Oi, Carmen, tudo bom, Carmen? Lenir, lá do Rio de Janeiro. Marlene, de Embu das Artes. Roberto, de Paciência, Rio de Janeiro. Eliane, Michele. Oi, Márcia, de Maricá, Rio de Janeiro também. A Nilma. Maria de Caicó, Rio Grande do Norte. O pessoal do Rio Grande do Sul também chegando. Bezerras, Pernambuco. Olha quanta gente, não é? Como é bom nos reunirmos, não é? Mesmo que seja de forma online aqui, certo? A gente fazendo uma conversa com vocês, não é? Na terça-feira nós tivemos o grupo Novas Sementes cantando para nós, maravilhosamente, uma palestra musical, uma live musical maravilhosa que nos encantou. Se você quiser, depois você procura aqui, o vídeo está disponível ali para você ver. Lembrando que agora também, né, Márcio? Se você quiser procurar, é só procurar o Novas Sementes lá no Spotify, no Deezer. Novas Sementes está disponível para vocês ouvirem. Vale a pena, gente. Sem sombra de dúvida, vale a pena. Novas Sementes. Procurem lá no Spotify, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje. Pessoal chegando ainda. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Né? Olha a Thaís lá de Sydney, na Austrália. Sejam bem-vindas, Thaís. Jarinu aqui pertinho também, né? Pessoal chegando. Então vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje à noite. Então, como eu estava dizendo, eu sou o Ed, certo? E para quem não tem o contato com a doutrina espírita, às vezes acha assim, mas trazer esse tipo de tema dentro da doutrina espírita, ali eu sou psicanalista, né? Então, às vezes tem determinados temas que estão ali entrelaçados um com o outro. E esse tema específico de hoje, eu já trabalhei uma vez, eu já trabalhei em live, eu já trabalhei em palestra, e hoje eu falei assim, não, hoje ele se encaixa perfeitamente com o momento que nós estamos passando. Por quê? Porque fala assim, puxa vida, mas você vai falar de ressignificar de novo? Mas como assim, né? Mas precisa.
E ele, por quê? Porque vai se encaixando com os nossos momentos. Vai se encaixando com aquilo que a gente vai vivendo. E mais do que nunca, a gente tem que trazer isso à tona. Trabalhar com essa noção de nós. Porque a gente se perde de nós. Então, olha só. Joana de Ângeles, ela diz assim, ó. Tudo em verdade que acontece... Eu vou começar com duas frases primeiro. Começar primeiro com Joana de Ângeles. Ela assim, ó, diz assim: tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que ele compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Olha o que Joana de Ângeles diz. Primeiro que sim, mesmo que tenhamos sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que vão nos promovermos como seres humanos. Desde que o quê? Que a gente compreenda a finalidade de tudo isso que está acontecendo. E o Jung, tal Jung, Joana de Ângeles, ela vai beber nas fontes de Jung. Se você pegar as obras de Joana de Ângeles, você vai ver muita referência de Jung, porque Jung foi um contemporâneo de Freud, mas que trouxe uma versão diferente daquela que Freud trazia. O Jung era ligado à espiritualidade de uma maneira assim, não, é claro, não evidente, mas ele, inclusive sua tese, né, para se formar, né, na época o TCC, né, falou sobre mediunidade. Então o Jung já estava ali. Então Joana de Ângeles bebe na fonte. Então, primeiro Joana de Ângeles ela fala que as emoções, as sensações desagradáveis e emoções desconfortantes faz parte do que promove o ser humano. E o Jung ele fala assim, ó, que a busca do significado daquilo que nos acontece é a melhor opção. Por quê? Porque contém em si um grande poder curativo e criativo. Olha o que o Jung diz, que vai imprimindo em nossa caminhada as possibilidades do quê? De mudança, de ressignificação e fruição. Ou seja, a busca da gente entender aquilo que nos acontece vai fazer com que abra as nossas portas para a caminhada, para a mudança, para a ressignificação e fruição. O que significa fruição? Ou seja, o ir. A lei do progresso em evidência ali. Mais do que nunca, olha o que traz isso. Só que a gente tem que buscar o significado. A gente não pode se perder ao que está acontecendo de uma maneira só que os olhos vejam. A gente tem que começar a ver com o coração. Mais do que nunca, ver com o coração. Ver com o coração por tudo aquilo que a gente está passando. Porque é assim, olha, o Márcio colocou ali aí, ó, nos comentários o link lá no Spotify dos Novas Sementes. Ó, entra lá que vale a pena, tá, gente? É assim, deixa eu continuar. Em tempos de crise, de grandes catástrofes, como já acontece cotidianamente, de guerras e de pandemias, como que o mundo está enfrentando agora diante do desafio de dominar essa Covid-19, a verdadeira essência da humanidade ela é revelada. Ou seja, começa a aflorar mais do que nunca o que realmente nós somos. O que realmente nós somos. A dor e o sofrimento global, eles vão despertar nas pessoas movimentos, pelo menos deveriam despertar, não é? Movimentos de mudança interior. Seja ele individual ou seja ele coletivo. Eu percebo que é assim, quando o Gandhi diz assim, olha, que a mudança começa em nós, é esse o ponto. Ou seja, nós estamos agora diante de uma transformação que ela pode ser externa, no âmbito assim do comportamento que a gente pode observar, ou interna, quando ocorre uma mudança no modo de perceber, de olhar, de julgar, de interpretar. Olha quanta coisa pode ser mudada aí, gente. Olha só, mudanças no modo de perceber, de olhar,
de julgar, de interpretar. Ou seja, quando a gente, como eu refazendo a referência ao Gandhi, quando a gente começa a mudar a nós, consequentemente, o nosso redor começa a mudar. Ou seja, nasce outra perspectiva de valorização das coisas, dos eventos, das pessoas. Tudo isso ele vai surgir, vai emergir com uma possibilidade do quê? De ressignificação e descoberta de novos sentidos às questões cotidianas. Entende como o processo, ou seja, as coisas pequenas do dia a dia, elas passam a ter pouco significado. Por quê? Ou muito significado. Vai depender de como você vai reagir diante de tudo isso. Então as mazelas das quais a gente passa, pequenas brigas, começa a ter um novo sentido. Porque você começa a ter um novo olhar. Não é? A ter uma nova forma de olhar. Apesar desse momento de crise, que assim, o que caracterizou esse momento de crise? Primeira coisa, a ruptura do fluir da vida. Não é? Mudou. Quem imaginava que a gente não poderia frequentar um shopping, frequentar um parque, frequentar as casas dos nossos amados pais? Quem pensava nisso? A gente tentando evitar todo isso. A gente jamais, esse fluir da vida, a gente jamais tinha ideia que ia modificar de uma tal intensidade. Não é? E essa ruptura, ela nos trouxe um questionamento assim, inevitável de tudo aquilo que a gente estava vivendo antes. Que foi provocada por uma situação que a gente jamais esperava. Então, o que é essa estrutura que já estava consolidada? A gente tinha como base um egoísmo extremamente exacerbado, extremamente grande, e a gente não se dava conta de nos olhar. Eu estou repetindo isso, durante esse período de quarentena, de distanciamento social, eu já fiz várias lives aqui pela Casa Mensageiros de Luz. Só você procurar aqui no feed da página ou no nosso canal do YouTube, eu sempre tocando da gente ter um olhar para essa estrutura que já era consolidada, daquilo que a gente já tinha construído, que às vezes era arraigada, que a gente não queria fugir daquilo. A gente estava tão preso àquilo ali. Todos nós como coletividade, como humanidade, nós somos chamados a dar uma resposta assim muito criativa, que possa mobilizar o quê? Um movimento de construção ou reconstrução do nosso modo de ser, de se relacionar, de julgar e valorizar o mundo. Esse é o grande aspecto positivo e esperançoso, né? Se soubermos afrontar essa pandemia. Olha isso, né? Construção e reconstrução do nosso modo de ser. Você consegue se analisar nesse meio? Você consegue se dar conta dos aspectos positivos e da esperança inclusa ali, não é? Porque esse é o momento em que a vida vai estar convocando todos nós a dar uma resposta individual e, consequentemente, coletiva superior, juntando tudo, vai dando-nos a possibilidade de nos tornarmos pessoas muito melhores, mais humanizadas, mais livres de amarras. Porque que acontece? Essas amarras, elas vão nos prendendo ao longo de uma vida inteira. Eu costumo citar todas as vezes que eu gosto de citar o Robert Bly, que é um poeta americano. Ele fala assim, que a gente passa a nossa vida até os 20 e poucos anos enchendo a nossa sacola, e depois a gente passa o resto da vida tentando tirar esse peso dessa sacola. E aí a gente vai carregando quantas amarras. Você tem ideia, quando você olha para si e percebe quantas amarras você já teve?
está ali, que estão te prendendo ao longo de uma vida? Estão te prendendo agora? E aí, por que você quer manter essa amarra? Fala para mim. Por que você quer manter essas amarras? Às vezes, para se tornar, para ter o olhar do outro, para ter o outro te querendo bem, para ter o olhar acalentador do outro, é para isso que você mantém essas amarras? Às vezes, para se posicionar como vítima, para ganhar o afeto do outro. Nós somos seres de afeto. Nós somos seres de afetos. A gente vive recorrentemente buscando o quê? Afeto. A gente é muito intrínseco em nós isso. O que a gente faz isso? A gente faz isso para ganhar afeto. A gente faz isso para ganhar o olhar do outro. Olha como isso é danado na gente. A gente faz isso para ganhar o olhar do outro. A gente vive constantemente fazendo isso. Porque nós somos seres da falta, seres faltosos. Sempre nos falta algo. E aí a gente vai mantendo essas amarras. Então, quando a pessoa busca descobrir, diante de situações tão adversas como a gente está passando hoje, o motivo de viver, de crescer, ela percebe aumentar a sua capacidade de resiliência. Olha eu falando de novo em resiliência. Muitas vezes que são caracterizadas pelo o emergir de uma força interior que vai impulsionar a caminhar pela frente. Olha isso, olha o despertar que a gente pode ter nesse momento. Olha o despertar, ou seja, sairmos às vezes da nossa noite escura da alma, como diz o São João da Cruz, e caminhar, e seguir em frente. Então, nessas circunstâncias que a gente está passando, que a gente está enfrentando, diante da tristeza, diante da solidão, da angústia, da depressão, do medo, então, em vez de a gente ter um maior fechamento e adoecimento, como seria de esperar por esse momento, pode ocorrer o contrário, justamente. A pessoa descobre em si a capacidade de dar uma resposta insubstituível ao chamado que a vida está trazendo. Ao chamado que a vida está trazendo para você nesse momento. E aí nós estamos tendo uma grande oportunidade de superação da diversidade desse momento. De superação de uma bagagem de coisas que a gente carrega. E por que será que a gente ainda carrega, nós carregamos essa bagagem pesada? Por que será que a gente fica arrastando aquele saco pesado? Por quê? Será, hein? São questionamentos que a vida vai trazendo e que esse momento vai trazendo. Por que será que eu mantenho em mim o perdão que eu ainda não dei? O perdão que eu não dei ao meu irmão, que de repente, à minha irmã, que eu tenho divergência, ao meu marido, ao meu ex-marido, minha ex-esposa, ao meu ex-namorado ou à minha ex-namorada, aquele conflito que eu tenho com a minha mãe, com o meu pai. Olha quanta coisa que a gente vai carregando. Vocês têm ideia da nossa bagagem? E aí, de repente, a gente se vê de cara com a finitude, que é o que está trazendo. Que é o que está trazendo agora. A gente está se dando de cara de forma escancarada com a finitude. A gente está lidando de cara com a morte. Não é? Estamos com quase 6 mil mortos com essa pandemia aqui no Brasil. Está chegando perto da gente. Está chegando. E aí? E aí, você vai carregar consigo para o plano espiritual aquela mágoa de uma pessoa? Você vai carregar consigo aquele ressentimento de alguém? Porque é assim, ao relembrar acontecimentos carregados de sentimentos de dor, de mágoa, de trauma ou um sofrimento, nós nos autoflagelamos novamente. Pois nosso organismo, o que ele vai fazer? Ele vai liberar os mesmos neuroquímicos que ocorreram no passado. Sabe na hora da dor?
quando você sofreu, ou seja, inconscientemente estamos sentindo novamente. Olha o que é o ressentimento. A gente inconscientemente nós estamos sentindo tudo novamente. Por isso que é ressentimento. Eu estou ressentindo. E aí? O que você tem que fazer numa hora dessa? Porque muitas vezes esse ressentir às vezes está até ligado a muitas vidas que a gente já teve. Há muitas vidas que nós já vivemos. Quantas e quantas nós já passamos e trouxemos ainda ressentimentos de uma outra e outra e outra vida. E aí você tem um conflito com o pai, conflito com a mãe, conflito com o irmão, conflito com o seu companheiro, a sua companheira, seu ex-companheiro, a sua ex-companheira. Olha quanta coisa que está envolvida ali. Não é? A gente tem, eu costumo falar que a gente tem a síndrome do espelho retrovisor. Já usei isso nas minhas lives, nas palestras, já falei sobre a síndrome do espelho retrovisor. Sabe o que é a síndrome do espelho retrovisor? Espelho retrovisor você usa para quê? Né? Quem é motorista? Você olha aqui para olhar para trás, para ir para onde? Para frente. Só que aí, você o quê? Você só fica preso ao olhar para trás. Você fica preso ali. Por isso que falo que é síndrome do espelho retrovisor. Você se prende ao que está olhando para trás e não vê para frente o que está indo. Se você não vê o que está na sua frente, vai acontecer algum acidente, não vai? Você se prender só ao que vê aqui, esse olhar para trás é para você olhar e se perceber para seguir em frente. Opa, sem parar. Dá uma paradinha de vez em quando, tal, mas opa, vambora. Espiritualmente, a pessoa ela vai estar envolvida em um processo improdutivo, obsessivo, às vezes auto-obsessivo e autodegradante, que vai só produzindo mais e mais sofrimentos. Olha quanta coisa vai sendo gerada por quem? Por você, por mim, por você, por nós. Nós vamos produzindo os nossos próprios sofrimentos. E a gente não consegue, às vezes, lidar com ele. E aí eu aponto o outro, né? Porque, olha, o outro, o meu marido é isso. Fez isso. E aí? O que você fez com aquele tudo que ele trouxe? Daí a necessidade da gente dar novos significados aos acontecimentos. Opa, finalmente ele falou de ressignificar, ou seja, ressignificar, dar novos significados aos acontecimentos. Mas por que você está falando isso agora? Por que você fez essa introdução, tudo isso, falando desse período da Covid? Por quê? Se a gente está se despertando para um novo ser, se a gente está se despertando para uma nova roupagem, não é hora da gente dar um novo significado aos acontecimentos da nossa vida? Não é hora da gente começar a se perceber uma pessoa nova? Ser uma pessoa nova, eu preciso ter novos sentimentos, ressignificar aqueles que estão lá guardadinhos no cantinho, no cômodo tão escurinho ali, mas tá ali, que basta um estalo, eles despertam e fazem assim, explodem de novamente, não é? Ressignificação, esse termo ressignificação é um método utilizado em neurolinguística para que faz com que as pessoas possam atribuir o quê? Um novo significado a acontecimentos por meio do quê? Da mudança de sua visão de mundo. É isso. Ou seja, significa olhar para esses acontecimentos por um outro prisma. Qual é esse outro prisma? A humanidade do homem. Saber que nós somos ainda, somos assim, ligarmos ao termo da incompletude, o conceito da incompletude, que expõe o ser humano ao quê? Ao erro e à ilusão.
Se somos seres incompletos, nós estamos ainda sujeitos ao erro e à ilusão. Mas isso é o que nos faz humanos. Isso é o que faz nós estarmos, nesse momento, num planeta de provas e expiações. Ou seja, a nossa humanidade está aí, ligada ainda ao erro e à incompletude. Por isso que nós estamos aqui. Então, ressignificar é dar um novo significado a algo. O que é correto, certo? É dar um novo significado a algo. Mas ressignificar também realmente é dar um novo significado a alguma experiência, porque o re significa de novo ou novamente. Entende como que é o processo disso? O significado de todo acontecimento que nós vamos tendo, ele vai depender do quê? Do filtro para qual nós passamos. Qual o significado se modifica? Quando o significado se modifica, as respostas e os comportamentos das pessoas, eles também vão se modificar. Olha que legal isso. Então, quando eu olho, né, lá naquele determinado sentimento, eu vou procurar o quê? Retirar, de certa maneira, o afeto de alguma coisa. Afeto no sentido de afetar. Vamos entender um pouquinho o que eu quero dizer. Entender assim. Ao ressignificar uma experiência, algo de ruim, algo que realmente te causou um trauma, você está retirando o afeto que ele tem sobre você. Certo? Uma determinada experiência que te causou algum mal, se você ressignifica, você está retirando o afeto que ela tem sobre você. Ou seja, ela não lhe afeta mais. Não retira suas melhores energias. Ela não te angustia mais. Nem te deixa nervoso, com raiva, com medo. Por quê? Porque aquilo significa assim: eu tenho que esquecer, então? Não. Não. Você não tem que esquecer. Simplesmente você tem que tirar o afeto que aquilo traz em você. Você não vai esquecer. Gente, nós temos memória. A nossa aqui, ó, fica guardada. A nossa memória deixa ali. E por incrível que pareça, a nossa memória, ela guarda muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Não é? Mas, ou seja, você não vai esquecer. Não é questão de você tem que esquecer. Não é isso. Você tem que ressignificar. Ou seja, retirar o afeto que a experiência teve sobre sua vida. E aí, seguir. Quando aquela angústia, aquela mágoa de alguém realmente passar, ela passa, desculpa, é quando aquilo não te incomoda mais. Quando aquilo não te causa um desconforto, certo? Quando aquilo não te causa um desconforto. E aí você está falando assim, opa, então eu estou no caminho do ressignificar. Eu estou caminhando para que eu possa realmente potencializar em mim o quê? O perdão, a não resistência, a gratidão por aquilo que aconteceu. Mas o que eu posso fazer para ressignificar algo que assim foi tão dolorido para mim? Porque quantas e quantas dores a gente tem aqui carregando em nós? Vocês têm ideia, quando a gente olha para nós, quantas coisas ruins a gente guarda, não é? Não é, Ivani? Quantas coisas ruins a gente vai guardando ali? E como que eu posso ressignificar? O caminho para ressignificar ele é descoberto por cada um. Cada um vai se construindo o seu caminho. Mas, impreterivelmente, ele vai passar, principalmente, para ressignificar essas experiências doloridas, experiências traumáticas, ele vai passar, sobretudo, por 3 itens. 3 itens. Perdão, aceitação e não resistência. Os 3 itens, gente. Ressignificar está ligado ao perdão,
a aceitação e a não resistência. Então, olha só, quando você perdoa a si mesmo e aos outros, aquilo deixa de ter um peso na tua vida. O perdão é uma forma de cura das nossas emoções e das nossas enfermidades. Olha que bacana isso. Por isso que a gente fala tanto no perdão. Quando Jesus fala assim, perdoai-vos 70 vezes 7, alegoricamente ele está falando o quê? Olha, perdoar quantas vezes for necessário. Por quê? Porque não é o outro. O que tem que ser resolvido é com você. E, sobretudo, começar com o auto-perdão. Por que eu começo com o auto-perdão? Porque, às vezes, eu carrego culpas por uma vida inteira. Eu não me perdoo por determinados erros cometidos. E aí vai. Então, começa a se olhar, comece a se auto-perdoar. Auto-perdoar por esses erros cometidos. Dizendo para você mesmo, eu me perdoo por não ser perfeito. Eu me perdoo pela minha natureza humana. Ou seja, eu sou a minha incompletude. Eu me perdoo pelas minhas limitações. Eu me perdoo por não ser onipotente. Eu me perdoo por não ter todo o conhecimento e a existência daquilo que vai trazendo para nós, das ciências existentes. Simplesmente eu me perdoo, sem carregar culpas. Você fez, falei ontem isso no nosso grupo de estudos lá, você fez o melhor que podia naquele momento. Por isso que o perdão ele tem que começar com você. E junto com ele, na realidade, o que acontece? Juntamente com a gratidão, são os dois maiores poderes que o ser humano possui. Gratidão e perdão. Gratidão por quê? Porque aquilo que aconteceu com você o fez melhorar. Só que lembra lá no início da live, quando eu falei, quando Joanas de Ângeli disse, buscar o significado daquilo que nos acontece? Ter gratidão pelas coisas que vão nos acontecendo é algo que a gente precisa trabalhar cotidianamente. Cláudio, eu falava assim, eu vou responder para você, o perdão é muito difícil. O perdão é trabalhoso. Eu não falo que é muito difícil, mas ele dá trabalho de ser construído. E às vezes a gente fica evitando o trabalho, certo? A gente fica evitando mexer em coisas que a gente leva às vezes por uma eternidade. Você está tendo a oportunidade nesse momento de construir o seu perdão, o seu auto-perdão. Para que deixar para frente? Para que deixar para uma próxima encarnação? Não é? Porque o que acontece? O perdão é ter uma compaixão, sobretudo conosco. Conosco em primeiro lugar. Uma compaixão conosco. Com a gente mesmo, sabe? Assim, ao olharmos para as coisas que não gostamos em nós e nos perdoar por ela. Elas são as nossas feridas. Elas são os resultados do nosso sofrimento. E não faz sentido nenhum a gente brigar com alguém que está ferido. Faz? De jeito nenhum. Então, se pudermos ser gentis com nós mesmos, fica fácil ser gentil com os outros. Olha que método simples, ou seja, se pudermos ter compaixão conosco diante daquilo que a gente vai passando, aí a gente se torna gentil conosco. E, obviamente, a gente se torna gentil com o outro. Por quê? Porque aí a gente começa a entender também que eles também têm sofrimentos, também são feridos. Qualquer um, você se acha, ou nós nos achamos privilegiados por termos só nós termos as nossas feridas? Não. Cada um tem as suas. Ou seja,
Cada um vai construindo esse auto-perdão, começa com você e depois se expande. É um trabalho, né, Cláudio? Quando a gente coloca assim, que às vezes a gente precisa de uma encarnação inteira, ou várias encarnações, para aprender a perdoar só uma situação que aconteceu conosco. Aí a gente vai indo e voltando com as mesmas pessoas para aprender a perdoá-la e a gente não perdoa. A gente vai postergando, a gente vai adiando. Por isso que eu falei assim de trazer essa live nesse momento agora de isolamento, para a gente olhar para os nossos sentimentos e aprender a ressignificar. Eu falei perdão, depois agora é a aceitação. Aceitação é ter a consciência que muitas coisas simplesmente elas não podem ser mudadas. Tem coisas que não tem como mudar. Vocês lembram da oração da serenidade? Lembra da oração da serenidade? Alguns atribuem a São Francisco, mas eu descobri que não é de São Francisco não. Mas é a oração da serenidade, não importa de onde vem. Eu sempre olho para essa lógica, né? Se traz uma mensagem edificante, a gente tem que acatá-la e aprender com ela, né? E a oração da serenidade, ela fala assim, ó: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar e coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Olha que lindo isso, gente. Uma frase simples, ou seja, Senhor, dai-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar e coragem para modificar as que posso e, sobretudo, sabedoria para distinguir uma da outra. Então, a aceitação está ligada a essa coragem para mudar tudo que pode ser mudado. Tem coisa que a gente consegue, está simples, está ao nosso alcance. E serenidade em aceitar em paz o que não pode ser mudado. Isso é um trabalho de paciência, tolerância e de resignação. Está ali, entremeados. Aceitar em paz o que não pode ser mudado é resignar. Sermos seres resignados. Não seres passivos diante de tudo. Porque o passivo, ele simplesmente fica lá e está tranquilo, né? Mas se a gente está ligado uma proatividade em conseguir mudar aquilo que pode ser mudado. E serenidade em aceitar aquilo que não pode ser mudado, não é? O que não pode ser mudado está ligado ao quê, gente? Principalmente ao passado. A serenidade é a força para viver o quê? O momento presente, e a coragem é a garra para enfrentar as situações do futuro. O que não pode ser mudado é passado. Por que a gente se prende tanto a ele? Lembra lá da síndrome do espelho retrovisor? Por que a gente se prende tanto a olhar para o passado? E deixar que ele nos afete até hoje, né? Tem uma frase que eu li esse livro aqui, A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, há uns 15 anos atrás, mais ou menos. E ele foi extremamente marcante para mim. Porque tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu estudo, se eu não colocar em prática, se eu não colocar no dia a dia, nas minhas situações, de nada adianta. E o Dalai Lama, em um determinado trecho, ele diz assim, que se não há solução para o problema, não perca tempo preocupando-se com isso. Se houver uma solução para o problema, então não perca tempo preocupando-se com isso. Eu me enrosquei aqui dizendo assim, é simples. Se há solução para o problema, para que se preocupar? Se não há solução para o problema, para que se preocupar? É simples. É simples. Quando você introjeta isso de fato, quando você traz isso para a sua vida íntima quando eu falo assim, é você com você mesmo, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Por quê? As preocupações começam a diminuir.
as preocupações começam a se acalentar, não é? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai construindo cotidianamente. Por último, a não resistência. Eu falei, ó, perdão, aceitação e a não resistência. Não resistência porque a resistência ela vai derivar do quê? Dos medos, do receio, da culpa, da autocondenação, do orgulho, entre outras causas. Para acabar com a resistência, o mais importante é a gente se tornar muito mais humilde. É saber que nessa vida, para aprender, saber que a gente está nessa vida para aprender e nos tornarmos um ser humano muito melhor. Então, para que ter resistência com aquilo que vai acontecendo? A gente tem que saber que erramos e que os erros, não só nós erramos, o outro erra também. É saber que os erros, e quando bem retirados os ensinamentos que esses erros vão trazendo e essas experiências que a gente vai passando, eles vão nos levar à sabedoria. Então é a não resistência, não é? A não resistência àquilo que vai nos acontecendo. Com relação à resistência, ainda tem a persistência. Por que será que é tão comum acontecer diversas situações que vão ali persistindo em sua vida? O Jung ele fala assim, que tudo aquilo que resiste, persiste. Essa frase é uma frase que me martela. Tudo aquilo que você resiste, persiste. E aí? Como você lida com isso, hein? Com aquilo que vai acontecendo. Por que aquilo vai acontecendo cotidianamente? Por que você já voltou várias vezes com as mesmas situações? Ou seja, ela vai e aquilo que vai persistindo, às vezes ela persiste em forma de mágoas, de raivas, de rancores, de doenças, de tristezas. Olha quanta coisa vai ali persistindo com você. Quanta coisa você vai guardando sem necessidade nenhuma. Então, o que é essa persistência nesse caso? Só para a gente tentar entender um pouquinho melhor. É o afeto de experiências, na maioria das vezes, que não foram ressignificadas. Não é disso que a gente está falando aqui hoje? Se algo está te afetando, é porque ainda existe sim algum tipo de resistência que precisa ser quebrada. Entende como assim? Eu vou dar um exemplo assim. Eu rompi um namoro, teve um rompimento de namoro. Mas eu não aceito que ele me abandonou, que ele não mais quer. A situação está ali. Para que não ter a resistência? Para que ter essa resistência diante daquela situação? Um exemplo simples, não é? Ou às vezes fala assim, eu não aceito a morte de fulano. Gente, está toda a dor ali, está todo o sofrimento ali. Mas a não aceitação vai te trazer mais sofrimento ainda. Ou seja, eu preciso aceitar as circunstâncias que a vida vai lhe impondo e ter dentro de si algo bem claro. Tudo está certo. Tudo está certo, de acordo com as suas necessidades. Tudo está acontecendo para que você vença essas resistências. E essas resistências, elas estão ligadas, às vezes, a crenças do tipo, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém se importa comigo, tudo que eu faço de bom ninguém vê, só chama a minha atenção, eu não presto, coitado de mim, ninguém sabe a dimensão da dor e da minha luta. Olha quanta crença você vai colocando, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não presto para nada mesmo, sou um zero à esquerda. Olha quanta coisa, quem falou isso? Quem falou isso para você? Porque a neurociência, ela traz conceitos muito bacanas. Já foi tratado muito de neurociência nas nossas palestras lá, né? De neurociência, de neuroplasticidade. A neurociência ela vai trazer conceitos que fazem cair isso por terra.
essas frases todas que eu acabei de dizer. Porque a ciência, ela ajuda a entender o funcionamento do sistema nervoso e de como ele afeta o nosso comportamento e atitude. E essa ressignificar, ela estimula o quê? A neuroplasticidade e vai criando novos caminhos neurais. Olha isso, gente. Espiritismo não é ciência, filosofia e religião? Porque a capacidade de ressignificação é você praticar um processo de autocura, que como benefício traz uma expansão de consciência, uma liberdade maior, você elimina crenças limitantes e, consequentemente, traz o quê? Felicidade e realização. É simples, não é? O cérebro nosso, ele vai se desenvolver até o final da vida. E ninguém está velho para aprender. Todo mundo pode se reinventar. É por isso que eu trago essa coisa do ressignificar nesse momento. Vamos nos olhar, vamos nos perceber, vamos nos amar mais. Aí eu estava me lembrando agora de uma frase que o Einstein diz, ele fala assim, que não há nada que seja maior evidência de insanidade, de loucura, do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo a mesma coisa todos os dias? Está alimentando essas crenças? Está alimentando as suas mazelas, os seus sofrimentos, os seus traumas? E o que você está fazendo com eles? É hora de a gente trabalhar. É hora de a gente exercitar a compreensão desses porquês e os paraquês que a vida foi te trazendo. Trabalhe muito, mas trabalhe muito mesmo a favor. E pare, gente, de esperar felicidade sem esforços. Como eu falei agora mesmo, é trabalho constante, trabalho todo dia, é rotina. Parar de exigir das pessoas aquilo que nem você conquistou ainda e que você mesmo ainda não está pronto para dar aos outros. Então, vamos criticar menos, trabalhar mais. E nunca se esqueça de agradecer. Agradecer tudo aquilo que você tem. Tudo. Inclusive, vamos agradecer até a nossa irmã dor, porque é com ela que a gente aprende. Só que, como eu disse lá no começo, novamente, cito Joana de Ângeles, vamos buscar o significado daquilo que nos acontece, para realmente compreender e ressignificar. Porque a nossa compreensão do universo, daquilo que acontece conosco, ela é muito pequena ainda. Ela é muito pequena. Por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda, a nossa compreensão do universo ela é muito pequena ainda. Para julgar aquilo que nos acontece e, sobretudo, aquilo que nos falta. Então, tire esse momento, comece a acreditar que a nossa felicidade ela só depende 5% daquilo que nos acontece e 95% do que fazemos com aquilo que acontece. Somos os únicos responsáveis pela maneira como enxergamos os problemas e damos outros significados. Então se analise, se perceba agora. Tire esse feriado amanhã, já está ficando em casa, já está no isolamento social. Tire esses dias para se perceber e começar a modificar. Começar a ressignificar. Sabe por quê? Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz lá no capítulo 17 que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, por isso que eu quis trazer esse tema hoje. Aproveitar tudo aquilo que esse distanciamento social está trazendo para nos olhar, né? Para nos reconhecermos como verdadeiros cristãos, à procura desse perdão, à procura desse auto-perdão, da aceitação das coisas que nos acontecem, da não resistência àquilo que a vida vai trazendo, certo? Então, só o poder, gente, só o poder curativo do amor, ele pode criar uma condição
condição interior de melhoria e crescimento espiritual. Não tem outro jeito. É construindo no amor. Porque você aceita, pois tudo que você aceita em si próprio fica naturalmente mais fácil de se transformar em algo muito melhor, com o amor. Ou seja, o amor ele tem um poder curativo de transformar aquilo que você aceita em si, só que você tem que tornar isso consciente. Vai ficar muito mais fácil você transformar isso para algo muito melhor. Mas é uma luta cotidiana, não é? É uma luta cotidiana. E Joana de Ângeles, né, ela fala que a gente negligencia, né, porque assim como o Kardec fala que nós podemos domar as nossas más inclinações, ele coloca lá no Livro dos Espíritos, que na pergunta 909, que fala assim, ó, o homem poderia vencer as suas má tendências pelos seus próprios esforços? O Espírito de Verdade é categórico dizer assim, sim, e às vezes com pouco esforço, o que falta é o quê? Vontade. Como são os poucos que se esforçam, o Espírito de Verdade diz. Olha só, o que falta a nós é a vontade de ressignificar, a vontade de perdoar, a vontade de aceitar tudo aquilo que a vida vai lhe impondo e transformar isso. É uma bendita, às vezes é uma bendita, não sei, né? Mas é a preguiça às vezes de tomar conta disso, porque dá trabalho, dá muito trabalho. Joana de Ângeles, ela tem um texto eu não estou lembrado o nome do livro agora que está esse texto, mas ela fala assim: quem, a pretexto da imperfeição, silencie o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. A quem, em nome da imperfeição, paralise os braços no ministério da saúde moral, encarcerando a ação salvadora. A quem, justificando a própria imperfeição, mobilize a preguiça, espalhando a inutilidade. A quem diga que, imperfeito, nada pode fazer pelo próximo, considerando estar arrojado nos mesmos sítios de infelicidade e afeição. Olha o que Joana de Ângeles faz. Ela dá um tapa na nossa cara e fala assim: escuta, pare de dar desculpa. Pare de dar desculpas e haja. Lembra do verbo que está lá no título da live de hoje? Agir. Haja. Pare de dar desculpas. Vamos parar de dar desculpas e agir. Vamos parar de dar desculpas e agir. Ação. Ação é o que tem que nos mover nesse momento. Ação que começa aqui dentro e que consequentemente vai para o exterior. Era isso, meus amigos, que eu queria deixar hoje de mensagem. Era isso que eu queria... Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso, não é? Vamos tentar, à medida do possível, ir ressignificando as coisas, as pequenas coisas do dia a dia. Não é, Marcos? Reclamar, mas não sai da zona de conforto, não é? Então vamos reclamar menos. Vamos nos dispor a trabalhar mais conosco, começando conosco, com o nosso interior, começando conosco. O começo do trabalho tem sempre que ser conosco, para depois começar com o outro. Muito obrigado, meus amigos que estiveram comigo essa noite. Agradeço imensamente por estarmos aqui. Vamos agora sim, como o nosso amigo Eduardo, boa noite, que está aí com a gente. Obrigado, Rodrigo, obrigado, muito obrigado. Vamos fazer uma pequena oração rapidinho. Quem quiser colocar um copinho de água, né? Um copinho de água para ser fluidificada pela espiritualidade, né? Para que possa trazermos uma tranquilidade, levarmos nossos corações a todos aqueles que de alguma maneira travam uma luta cotidiana para lidar com todos os seus ressentimentos, todas as suas mágoas,
tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Então, vamos só assim nos desconectar de nós mesmos nesse momento e elevar o nosso coração sempre que possível ao Senhor e confiarmos na sua infinita bondade. Sabermos que os amigos da espiritualidade maior nos sustentam e nos dão as forças necessárias nessa travessia difícil das horas que estão passando e principalmente desse momento difícil. Conduzir a nossa luz para os nossos amigos, profissionais de saúde que estão nos hospitais trabalhando arduamente, as pessoas que estão precisando da luz divina para acalentar os corações das famílias que estão perdendo seus filhos, perdendo seus pais, seus irmãos, perdendo um ente querido. Aqueles que estão nos hospitais, roguemos para que tenham a luz do Mestre apoiando. Roguemos a Ele, nosso eterno benfeitor, que nos abençoe em nossos planos de renovação e ressignificação diante das adversidades. Que possamos colocar em prática seus ensinamentos a cada dia nessa passagem terrena. Que tudo se transforme em edificação do bem, da construção do bem. Que Jesus nos abençoe abundantemente, que tenhamos amanhã um excelente feriado, um ótimo final de semana, aprendendo e crescendo sempre a partir dos ensinamentos do Mestre Maior. Que Jesus nos abençoe. Fiquem em paz, meus amigos. Paz e bem para todos nós. Um grande abraço a todos vocês. Ótima noite.